Agora queria trazer destaques também dos Estados Unidos com vocês, porque esse fim de semana a gente acompanhou uma escalada na violência e inclusive também na repressão aos protestos que estão acontecendo na Califórnia contra as políticas migratórias do Donald Trump. A gente está vendo as imagens desse fim de semana ali com carros incendiados e acontecimentos graves durante o fim de semana do confronto que aconteceu ontem com a polícia e também com as tropas da Guarda Nacional que foram enviadas pelo presidente Donald Trump nesse terceiro dia de protestos contra as medidas de deportação do Donald Trump. A polícia declarou que toda a região central da cidade é área de reunião ilegal e determinou que os manifestantes fossem para casa. No dia anterior, o governo federal anunciou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para as ruas da maior cidade da Califórnia, depois de já ter registrado uma série de confrontos. Também foram registrados protestos em São Francisco. Cerca de 60 pessoas já foram presas nessas manifestações e o Trump chamou os atos de motins de imigrantes, falando ali, abre aspas, multidões violentas e insurracionais estão cercando e atacando nossos agentes federais para tentar impedir a nossa operação de deportação. É o tom que o Trump está dando nas redes sociais para isso que está acontecendo, mas os embates vêm acontecendo não só com os manifestantes, mas inclusive também com o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, que acusou o governo Trump de uma grave violação da soberania estadual ao trazer essa determinação da Guarda Nacional atuando para reprimir as manifestações. Quem traz todos os detalhes e o clima por lá é o nosso colunista Jamil Chad, que já está conectado aqui com a gente. Jamil, bom dia para você. Depois desse fim de semana intenso, Jamil, era o palco que o Trump queria para falar sobre a política dele? Que precedentes que a gente está abrindo aí nessa movimentação do fim de semana? Bom dia para você. Natália, bom dia, Bia, bom falar contigo. De fato, o que existe são vários elementos fundamentais aqui para a gente entender até mesmo a direção que a política migratória de Donald Trump vai tomar. Então, antes de mais nada, o que vinha acontecendo nas últimas semanas era uma transformação, obviamente, da ofensiva contra os imigrantes numa ofensiva muito mais, eu diria, enfática. Por exemplo, a meta de prender 3.000 pessoas por dia foi estabelecida pelo governo Trump. Uma outra transformação importante, não só a prisão de estrangeiros, de imigrantes, nos bairros complicados ou mais violentos de cada uma das cidades, não. As operações agora sendo realizadas nos locais de trabalho desses imigrantes, ou seja, criando, claro, uma tensão muito grande em muitos desses lugares. E aí o que acontece é justamente a eclosão da violência em Los Angeles. E aí, uma espécie de oportunidade que o governo de Donald Trump tem e usa de uma forma muito intensa para militarizar, no fundo, a operação contra os estrangeiros, a operação contra os imigrantes. Olha só o que acontece. No sábado pela noite, quando Donald Trump assina aquele memorando mandando 2.000 homens, 2.000 soldados para lidar com os protestos, nenhum momento daquele memorando fala nem de Califórnia e nem de Los Angeles. É um memorando nacional. Estabelece que, a partir de agora, qualquer problema, qualquer tipo de obstáculo para a deportação ou para a prisão de imigrantes pode ser respondida com tropas federais. Então, de fato, o que representa esse momento é a militarização justamente de toda a operação no país inteiro. Isso é um elemento fundamental para a gente entender. O outro elemento fundamental é justamente o que você citou, Natália, o fato de que o governador da Califórnia diz que isso é uma violação à soberania. Por quê? E aí, claro, temos que entrar na própria estrutura do Estado americano. O Estado americano que, claro, prevê, sim, o uso da Guarda Nacional, da Tropa Nacional, mas sempre em coordenação com o Estado, no caso, a Califórnia. A última vez que o governo federal mandou tropas para um estado sem autorização do estado, para vocês terem uma ideia, foi nos anos 60 para garantir a implementação das leis que, claro, tentavam desmantelar a segregação racial. Claro, as tropas que teriam como objetivo impedir o racismo, impedir as leis discriminatórias no sul dos Estados Unidos naquele momento. Desde então, nunca houve nada parecido. Então, por isso mesmo,
o governo, basicamente, da Califórnia, dizendo que isso é um gesto sem precedentes, um gesto ilegal. O que vai acontecer a partir de agora, claro, é todo um embate político, claro, entre democratas e o governo federal, mas também um debate sobre a operação em relação aos imigrantes. Se a partir de agora tudo será militarizado, claro, a preocupação maior é em relação à tensão, não só em Los Angeles, mas em outras cidades dos Estados Unidos. E a gente vê nas manifestações do Trump, né, Jamil, inclusive ele usando sempre esse tom de inflamar um pouco a situação, né? Nas redes sociais, quando ele falou desse envio das tropas, ele falou ali em libertar Los Angeles de uma invasão. A gente traz agora também todo esse embate com o governo local que está dizendo que o Trump está tentando fabricar essa crise. Eu acho que é até interessante a gente destrinchar um pouco mais esse ponto aqui para entender, né? Quais são as justificativas que ele colocou ali em detalhe? Tipo, essas imagens que a gente está vendo agora, por exemplo, dos carros pegando fogo, da violência nas ruas. Era o palco que o Trump queria para trazer esse discurso? Tem uma elevação também no tom da fala do Trump nesse sentido, nessa estratégia, nesses elementos principais que você traz aqui para a gente? Sem dúvida nenhuma, inclusive porque depois da chegada da Guarda Nacional é que, claro, houve essa intensificação. O próprio governador da Califórnia alertou, a prefeita da Califórnia também alertou, eles alertaram que, de fato, esse envio da Guarda Nacional tinha ampliado a tensão e não reduzido essa tensão. Então, sim, como disse o governador da Califórnia, isso é uma crise fabricada com um objetivo muito claro de você militarizar e, claro, contestar qualquer tipo de ação de um governo democrata, não só na Califórnia, mas em Massachusetts, onde a governadora também vem adotando uma postura contrária às políticas de imigração, deixar muito claro que isso vai ser o destino do governador, da governadora, do político local, que se colocar no caminho da operação de deportação em massa que o governo do Donald Trump quer. Você tem toda a razão, Natália, em citar o fato de que em todas as menções feitas por Donald Trump nas redes sociais é sempre inflamatória na verdade, do sábado. Ele fala em invasão de Los Angeles, quando, obviamente, claro que é importante, claro que é fundamental, mas nem de longe representa uma ameaça existencial a Los Angeles. Não é o caso. Mas, obviamente, ele sobe o tom. Ele sobe o tom quando ele diz também, ele coloca isso, que existe a possibilidade de convocar os fuzileiros navais para também atuar. Ou seja, você, obviamente, militarizando ao extremo toda a questão, obviamente, da imigração. Ele também fala, por exemplo, na questão, ao apresentar esse caso, como uma questão, basicamente, de uma guerra sendo lutada. Então, ontem pela noite, qual era a mensagem dele? Mandem as tropas. Nada de diálogo. Nenhum momento conversar sobre o que está acontecendo ou lidar com a situação de uma outra forma. Absolutamente, a resposta é a repressão. Essa é a mensagem de Donald Trump. Lembrando que isso tudo acontece no mesmo dia, Natália, em que os americanos, basicamente, descobrem que as fronteiras estão fechadas para 12 países, né? A partir de hoje, entra em vigor aquele veto a qualquer pessoa de 12 países que foram selecionados, basicamente, pelo governo de Donald Trump, e outros 7 países, entre eles Cuba e Venezuela. Agora, tem uma questão também fundamental nessa história do fechamento das fronteiras americanas para o cidadão desses todos os países. Por quê? Porque o cidadão que está, por exemplo, no Sudão, na Venezuela, no Haiti, etc., ele, obviamente, ele não pode ser generalizado, mas, no caso, a Casa Branca optou por fechar a fronteira americana para todas essas pessoas. Um detalhe, tudo isso aconteceu depois daquele ataque terrorista em Boulder, no Colorado. Muito bem. E aí Donald Trump vai às redes sociais, vai à televisão dizer: por conta desse atentado, nós estamos, então, implementando uma medida de segurança nacional que prevê o fechamento das fronteiras para todos esses países. Com um só detalhe, o autor daquele atentado terrorista, gravíssimo, sem dúvida nenhuma, era do Egito. O Egito, Natália, não está na lista dos países que vão ser vetados, que têm a sua população vetada de entrar nos Estados Unidos. O Egito, que é um aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio.
Essa lógica da violência que vai só se alimentando, né, Bia? Que vai só trazendo mais medo e ali sempre focando buscar um inimigo, não soluções. A gente viu nesses protestos de ontem, inclusive está circulando muito nas redes sociais, imagens de uma jornalista sendo atingida durante o protesto, a Lauren Tomasi, do canal Nine News, que foi atingida na perna, não chegou a ficar gravemente ferida, de acordo com a emissora, mas foi atingida por uma bala de borracha durante uma entrada ao vivo que ela estava fazendo durante os protestos. Ela que fazia, então, essa entrada ao vivo no canal australiano durante o domingo, reportando a situação, acabou sendo atingida, como a gente sabe que é comum quase, infelizmente, em protestos com a escalada da violência, né, Bia? Mas queria te ouvir também sobre esse momento específico e essa subida de tom, encaminhando aqui em elementos que o Jamil estava trazendo para mais uma fase da política migratória do Trump, né? Natália, primeiro eu quero cumprimentar, dar bom dia também para o Jamil, uma felicidade estar com ele aqui e ouvi-lo. Ele vinha falando sobre o contexto político, né, e o tom político dessa ação do Trump, essa crise fabricada, digamos assim, e eu queria esmiuçar um pouco isso. Assim, eu acho que é interessante a gente pensar que o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, ele é considerado um democrata potencialmente presidenciável, né, para 2028. E tem um mês, eu acho, talvez o Jamil até lembre melhor do que eu, mas há pouquíssimo tempo, ainda neste ano, a gente teve várias reportagens na imprensa americana dizendo que o governador californiano estava fazendo movimentos ao centro, de olho nessa mudança dele de posicionamento para se colocar como um democrata mais ao centro, e isso potencializar ali as suas capacidades de ser um presidenciável pelo Partido Democrata em 2028. Menos de um mês depois dessas reportagens mostrando como estava sendo essa mudança de estratégia política e de comunicação do governador californiano, vem o Trump direto num confronto com este governador democrata. Então, a minha análise é que o que está acontecendo lá na Califórnia confirma a eleição passada dos Estados Unidos e projeta a eleição futura dos Estados Unidos. Mesmo parecendo cedo demais, a gente sabe que acaba uma eleição, começa a campanha para a próxima, praticamente, né? Então, é um ambiente que está totalmente contaminado pelo discurso político. O Stephen Miller, um dos principais assessores do Trump na Casa Branca, falou, por exemplo, ele usou uma frase, deixa eu até pegar aqui, que me chamou muita atenção, que é uma luta para salvar a civilização. Então, os republicanos, eles estão colocando o discurso com relação ao que está acontecendo na Califórnia, os republicanos, os trumpistas e a Casa Branca, de uma maneira que dialoga muito com o que o Trump falou durante a campanha eleitoral, que ele era um presidente capaz de manter a ordem nos Estados Unidos, diferente dos democratas que estão tentando proteger pessoas que estão aqui legalmente. E aí ele avança em algo quase sem precedentes, né? O New York Times aponta que a última vez que um presidente americano enviou tropas para um estado sem o pedido de auxílio das autoridades locais do estado foi em 1965, quando o Lyndon Johnson mandou tropas para proteger manifestantes que estavam lutando pelos direitos civis no Alabama. Então, a gente tem décadas aí sem que algum presidente tenha invadido essa competência dos estados sem ter tido um pedido de auxílio realizado pelas autoridades federais. E com esse discurso, com essa narrativa política muito forte que fez parte da campanha eleitoral de que há uma luta para salvar a civilização nos Estados Unidos. E quem vai salvar a civilização? Só o Trump, colocando para fora esses imigrantes. Esse é o discurso deles, tá? Não sou eu que estou falando, né? Colocando para fora esses imigrantes, colocando para fora esses baderneiros e controlando a situação enquanto os democratas não fazem nada. E onde o Trump escolhe lutar essa batalha? Num estado que tem um democrata que está tentando se cacifar como candidato presidencial na eleição do ano que vem. Eu achei que valia trazer isso aqui também. Com certeza, Bia. E Califórnia, que é uma região rica, uma região com muitos estrangeiros, né, Jamil? Dá até para a gente amarrar aqui nesse sentido a fala importante da Bia, para quem está assistindo a gente entender o porquê do se fala ali da fabricação, como acusação, no caso do governador, ao que o Trump está fazendo, né?
Sem dúvida, a Bia tem toda a razão, inclusive porque ele já foi procurar não só, vamos dizer assim, a ala mais moderada do Partido Democrata, mas ele, obviamente, fez sinais, deu sinais de que ele, obviamente, quer trazer principalmente aquele voto, eu estou falando, obviamente, do governador da Califórnia, aquele voto o pendular, que numa eleição vai para os republicanos, na outra eleição vai para os democratas, aquele voto que está ali, que está vulnerável a uma mudança, por exemplo, política ou do cenário político. E quando ele começa a fazer isso? Ele começa a fazer isso ainda nos incêndios ali em Los Angeles, aqueles incêndios que todos nós reportamos, etc. Ele, obviamente, tem ali um confronto com Donald Trump, mas ele faz questão de receber Donald Trump, ele faz questão de estar presente, mostrando que ele é eventualmente uma pessoa do diálogo, justamente esse ponto que a Bia está trazendo, que é mostrar que ele não é um radical, que ele não vai, vamos dizer assim, polarizar ainda mais o debate, ele quer justamente se posicionar como esse centro, talvez, capaz de dialogar com um republicano arrependido, mas manter o democrata. E aí, claro, com essa crise que nós estamos vendo hoje, ela é, obviamente, uma crise política, ela é uma crise que tem um objetivo político, sem dúvida nenhuma, por parte de Donald Trump. Donald Trump não faz absolutamente nenhum ato como esse de forma, vamos dizer assim, aleatória, né, Bia? A Bia conhece bem, já foi correspondente aqui, sabe muito bem como funciona o movimento que dá sustento a Donald Trump. Aproveita até esse gancho, Jamil, para trazer uma pergunta interessante da nossa audiência para os dois, mas se quiser falar primeiro, pode falar rapidinho, Bia, mas é porque é um pouco nessa linha da cobertura. E aí já deixo tanto para você comentar na sua pergunta para o Jamil, quanto para ele também, do Francisco Brown, dizendo que os acontecimentos de agora dos protestos estão causando alguma transformação na linha de cobertura da imprensa. A linha editorial está assumindo a gravidade da situação, porque isso é uma escalada muito forte, né, Jamil e Bia? Mas pode completar com a sua pergunta, Bia. Não, eu ia só mencionar, eu acho que até pegando carona aí no que o Jamil falou, né, que eu fui correspondente lá também no primeiro governo do Trump, e eu ia mencionar um episódio no qual houve uso por parte da Guarda Nacional de gás lacrimogênio e etc., sem nenhuma necessidade. Eu estava lá, estava fazendo a cobertura, inclusive, ali em frente à Casa Branca do protesto, para um ato político do Donald Trump, que foi ali quando ele estava na disputa eleitoral contra o Joe Biden, havia aqueles protestos contra o racismo e a violência policial direcionada a negros, depois do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e durante uma manifestação em Washington, que era grande, mas que era absolutamente pacífica, não tinha nenhum caráter violento. Na noite anterior, sim, havia tido uma depredação de uma igreja ali em frente à Casa Branca, mas no dia seguinte, um protesto muito grande, mas correndo tranquilamente, a Guarda Nacional dispersou todos os manifestantes de uma maneira bem agressiva, assim, usando bombas de gás lacrimogênio, da frente da praça, que fica justamente em frente à Casa Branca. Para quê? Porque as pessoas estavam atrapalhando alguma coisa, o trânsito, oferecendo algum risco? Não, porque o Donald Trump queria atravessar a pé aquela praça, ir até a igreja que havia sido depredada na noite anterior e posar na frente daquela igreja depredada com uma Bíblia na mão, que foi uma das fotos que ele mais usou na sua campanha eleitoral. Então, ele usa as tropas e ele usa a violência das tropas quando necessário, para fazer com que seu discurso político atinja a população americana. E aí eu vou deixar o Jamil responder a pergunta que chegou da audiência, mas eu só digo que tem uma matéria do New York Times, acho que uma das principais hoje, que fala assim, essa é a luta pela qual Donald Trump estava esperando. Então, eu acho que a imprensa está dando o tom do que está acontecendo lá. Tinha batido um pouco o olho nela aqui justamente para a gente entrar nesse tom de palco, né, Jamil? Mas queria te ouvir, então, nessa linha. A gente vê o tom subindo, a gravidade está sendo tratada como por aí, pela população e pelas linhas editoriais da cobertura? A cobertura tem entendido que isso é, acima de tudo, um jogo político. A militarização ela tem um objetivo muito claro, tanto em termos políticos, vamos assim, de disputa política, mas também no estabelecimento do medo, não só na Califórnia, mas
no resto do país. Então, você tem, sim, uma compreensão muito clara do que está acontecendo. Não há nenhum tipo de ilusão de que isso seja um ato para salvar, como a Bia disse, né, a civilização. Não é nada disso. Todos são muito conscientes disso, inclusive pelo tamanho dos protestos, que, insisto, são importantes, sem dúvida nenhuma, mas não ameaça a cidade de Los Angeles, não ameaça a Califórnia, não há nada nesse sentido. Vocês estão vendo as imagens, claro que são fundamentais, claro que revelam um mal-estar muito grande na sociedade, principalmente dentro da comunidade de imigrantes, mas nem de perto significa uma ameaça à estabilidade do país. Então, obviamente, você tem ali como diz o governador da Califórnia, uma instrumentalização, uma fabricação disso tudo com um objetivo muito claro. Para completar, só na questão ainda migratória, o que leva também muita gente a temer que Donald Trump possa fazer isso em outros lugares é o fato de que o memorando que ele assina no sábado pela noite fala também em ação para evitar potenciais protestos. Ou seja, ele se dá o direito de enviar a Guarda Nacional ou qualquer outro tipo de força federal para locais que ele considere que eventualmente possa existir como um obstáculo, como um problema. É, obviamente, uma ameaça, acima de tudo, uma ameaça política a qualquer outro governador, a qualquer outra autoridade nos Estados Unidos, de que, olha, se vocês ficarem no caminho, isso é o que vai acontecer com vocês. Então, ali obviamente, um memorando muito, muito revelador da direção da política migratória e das ambições políticas, obviamente, do Partido Republicano. Não é por acaso que, obviamente, esse é um único tema, eu não diria o principal tema, é basicamente o único tema hoje que domina a imprensa americana. Não, eu ia falar até justamente disso, do que está ofuscando ao mesmo tempo que está acontecendo, né, Jamil? Mas ainda nessa linha do futuro das políticas migratórias, mas e o futuro das manifestações de momento agora também, porque imagino que isso estimule um pouco mais de revolta. Até a própria prefeita de Los Angeles falou para as pessoas continuarem mostrando sua indignação nas ruas, é claro, por meios pacíficos, mas já foi nesse tom também, né? Porque imagino que a escalada vai vindo dos dois lados. Sem dúvida, e não só em Los Angeles. Nós tivemos já ontem à noite, pela primeira vez, uma manifestação no mesmo sentido em São Francisco. Aqui em Nova York, também ontem, no fim de semana, já os primeiros sinais de tensão, não dá para dizer que são conflitos, mas de tensão entre manifestantes e a polícia local. Então, você sim vê isso sendo disseminado em outros locais. Você também vê em alguns outros estados a sociedade civil que começa a se organizar para tentar entender o que isso tudo representa, não apenas para aquele imigrante que talvez não tenha nenhuma relação com a minha família, com a minha realidade, mas para o bairro inteiro, né? que na verdade, para a coexistência de uma sociedade. Então, é muito revelador que isso tudo esteja acontecendo. Óbvio, tem um outro grupo, e aí, claro, e aí são os porta-vozes, basicamente, do movimento MAGA, que é o Make America Great Again, esses porta-vozes insistindo muito que isso se trata de uma insurreição, de que isso significa que os mexicanos, por exemplo, essa é uma das postagens que mais está circulando nas redes sociais, claro, por parte desses porta-vozes, dizendo que, mais uma vez, os mexicanos vão tomar a Califórnia. Pessoal, deem uma olhada, não sou eu que estou dizendo, mas deem uma olhada na dimensão dos protestos. Claro que eles são importantes, mas não há nenhum tipo de invasão acontecendo e muito menos um risco de algum tipo de captura do estado da Califórnia pelo México. Obviamente, isso nada está acontecendo, mas na realidade paralela do movimento MAGA, tudo é possível, né, Bia? E nesse movimento paralelo onde tudo é possível, as falas de Donald Trump são usadas basicamente para, no fundo, catapultar todas essas teorias conspiratórias e, claro, toda a tensão no país.
E até nesse tom, né, Jamil e Bia, de inflar os discursos, acho que durante a briga do Trump com o Musk, muito se falou que ficou em segundo plano a conversa com a China, no caso das negociações das tarifas. Aí também estão se falando um pouco, queria ouvir vocês, sobre o momento político interno dos Estados Unidos, quanto a Big Beautiful Bill, que foi até o estopim da briga com o Musk, que está enfrentando dificuldades no Congresso. Os protestos, de alguma forma, também ajudam a abafar outras situações, essa escalada, de certa forma, tendo sido dita aí como produzida, a abafar outras questões mais graves do momento que estão acontecendo internamente? Sem dúvida nenhuma. Não sei se a Bia quer falar. Perdão, pode ser. Pode falar, Jamil, quero te ouvir. Você que está aí, quero ouvir o que você tem a dizer. Sem dúvida nenhuma. Tanto a história, obviamente, a novela Donald Trump, Elon Musk, ela foi colocada em terceiro plano, no caso, mas, acima de tudo, a questão da negociação da guerra comercial com a China. Essa guerra comercial que hoje tem um capítulo fundamental, inclusive em Londres. São capítulos muito complicados para Donald Trump. No caso de Elon Musk, o desabamento, basicamente, daquela aliança que foi absolutamente estratégica para a própria eleição de Donald Trump. E, claro, com o teor que passou a ser pessoal, né? Ninguém mais ali naquela briga pessoal entre os dois, ninguém mais ali estava falando de políticas públicas, do destino da nação, não era nada disso mais. A briga, tiraram, como dizem, né? Tiraram as luvas e foram para a agressão pessoal. Claro, você girar, basicamente, as câmeras para uma situação de confronto entre imigrantes e a polícia local é, obviamente, uma estratégia espetacular para, no fundo, abafar qualquer tipo de crise institucional, no caso, que possa existir. Esse é um primeiro ponto. E segundo, tirar o foco do fato de que, pelo menos por enquanto, nenhum acordo comercial de grande envergadura conseguiu ser fechado por Donald Trump dentro daquele prazo, obviamente, de 90 dias, desde o dia 2 de abril, etc. A gente sabe toda essa história, mas a promessa de Donald Trump que logo vários acordos existiriam, eles não existiram. Então, obviamente, você tem um desvio muito adequado, muito conveniente para a Casa Branca neste momento.